Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez semeando a palavra, divulgando a palavra, aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante e que a gente não só aprenda, mas que a gente aplique no nosso dia a dia, né? E isso é fundamental, é muito mais valor a gente saber e aplicar do que a gente só saber, né? Não agrega muito na nossa vida. Agora a gente aplicando, a gente mostrando, sendo exemplos, né, em casa, no trabalho, por onde quer que a gente vá, né, aí sim agrega muito na nossa vida e agrada muito a Deus, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Ele diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Bom, queridos, aqui livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, e aqui ele nos ensinando, né, sobre o arrependimento, né? O livro de Salomão, o livro de Provérbios, né, me desculpe, escrito por Salomão, é um livro, nossa, assim, de excelente serventia no nosso dia a dia. Nós falamos em aplicar o que a gente sabe, né? O que a gente aprende. O livro de Provérbios é um guia para a nossa vida diária, para os detalhes da nossa vida diária. Ele toca em todos os assuntos que você imaginar, o livro de Provérbios fala. Então, se você ainda, por acaso, não leu, né? É uma dica, claro, é uma dica, apenas leia o livro de Provérbios. É um livro excelente, é assim como toda a Bíblia, é claro, né? E aqui, queridos, né, Salomão, né, ele tem essa parte no livro de Provérbios, ele vai já direto, ele dá um exemplo, né, e depois dá um exemplo do que, negativo, né, do que a gente, o bem e o mal da gente fazer uma coisa ou deixar de fazê-la. Muito bacana, muito importante, e hoje, né, a ver com o que nós estamos estudando, o que nós estamos vendo essa semana sobre o arrependimento, né? Então aqui ele já diz direto, né? O que encobre as suas transgressões, né? Ou seja, aquela pessoa que não assume o seu erro, não assume que pecou, não assume que é um ser humano pecador, como todos nós somos, essa pessoa nunca prosperará, né? Ele está enganando ela mesma, né? E supostamente se pensa que está enganando a Deus, está completamente equivocada, né? Ninguém engana a Deus, não tem como, meu querido, né? Minha querida, não tem como. Então, uma pessoa que faz isso nunca prosperará, né? Nunca terá um relacionamento profundo, né? Forte, realmente com Deus, né? Porque ele está enganando a ele mesmo, está deixando que o pecado o domine, né? E isso, infelizmente, não agrada ao nosso Pai, né? Em nome de Jesus. Daí ele continua, mas o que as confessa, né? E deixa alcançará misericórdia, ou seja, mas aquele que confessa, que assume, que se arrepende, né? Esse alcançará misericórdia, né, em nome de Jesus. Então aqui, queridos, né, outro livro, outra parte da Bíblia, outra passagem, mas o mesmo ensinamento, né? O arrependimento é fundamental para que a gente alcance as bênçãos de Deus, né? Prosperidade, que a gente agregue muito mais coisas na nossa vida, o arrependimento faz parte, né? Mas é como eu disse desde o começo que a gente está falando sobre arrependimento, um arrependimento sincero, não um arrependimento de boca para fora. Porque mais uma vez daí vai cair aqui no que Salomão disse no comecinho. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, que nós falamos. Não tem como enganar Deus. Então não adianta eu falar, né, eu me arrepender da boca para fora. Eu estaria querendo enganar quem, né? Só se for a mim mesmo, né? Porque eu sou um ser humano, então eu sou fácil de ser enganado. Mas Deus não, né? Deus não se engana, né? Deus, a gente
não engana, né? Nesse sentido que Deus não se engana. A gente não engana Deus, Deus não se engana nunca, né? Ele está certo sempre, né? Ele faz, ele desfaz com a sabedoria que pertence somente a Ele, né? É uma sabedoria incalculável, né? Então a gente não consegue jamais enganar a Deus. Então que a gente pare, né, com essa coisa de não trazer para nós, para nossa responsabilidade, os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados. Se eu peco, eu pequei porque eu quis, né? Porque eu deixei que a tentação fosse maior do que a força que Deus me dá para eu combatê-lo. Eu deixei ser envolvido pelo pecado, eu fui fraco, né? E pequei. Então, esse é o pensamento para a gente se arrepender, para que a gente busque o arrependimento. O caminho é esse, é reconhecer que errou, como ele diz aqui, reconhecer que errou e se arrepender de verdade, né? Trazer a responsabilidade para a gente, né? Está, né, mais do que na hora da gente fazer isso, né? De deixar de desculpas bobas, desculpas baratas, pelas coisas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, né? Então, pelas coisas negativas que acontecem na minha vida, as coisas erradas, eu ficar culpando o meu passado, ficar culpando a criação que eu tive, ficar culpando os conselhos errados que eu tive, sabe? Não é por aí, né? Eu tenho que assumir que se eu recebi conselhos errados e acatei esses conselhos, eu sou o responsável, não é Deus, né? Não é ninguém, não é a pessoa que me deu o conselho errado que é culpada, não. O culpado sou eu que aceitei esse conselho errado e vivi como ele se fosse verdadeiro. Então eu errei, né? Eu errei. Então é a mesma coisa, se eu sou um pecador, se eu pequei, né? É porque eu quis pecar, a verdade é essa, se eu pequei é porque eu quis pecar, né? Ninguém encostou um revólver na minha cabeça e falou, olha José, se você não fizer isso errado aqui, eu vou te matar. Não, ninguém fez isso, né? Ninguém fez isso, né? Pelo menos comigo ninguém nunca fez isso. Então toda vez que eu pequei porque eu quis, né? Mas é claro que era outra época da minha vida. Hoje eu sou um pecador ainda, é claro, eu sou um ser humano, não sou perfeito e peco ainda também, peco todos os dias com pensamentos, com atitudes, com palavras, né? Muitas vezes quando eu vi, eu já falei, eu já pequei, eu já pensei, eu já olhei de uma maneira que eu não devia olhar, né? Mas, né, essa luta interna, né, do pecado com o que é certo, essa luta interna está cada vez mais forte dentro de mim. Eu sinto isso, eu vejo isso, eu vivo isso. Então, o que é isso? É o bem, né? É o que está lutando, querendo vencer, né, o mal, né? Então é a força aqui espiritual, né, lutando, querendo vencer a força carnal, né? Então que a gente tenha essa força, que a gente alimente essa força justamente com arrependimento. Cada vez que eu me arrependo de verdade, eu consigo fortalecer, né, a minha fé em Deus, consigo fortalecer o meu caminho com Deus, porque daí eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo, eu estou com a certeza que eu estou agradando a Deus, né? É uma sensação muito boa quando eu me arrependo e melhor ainda quando eu venço essa tentação, é melhor ainda, né? Que eu fui forte bastante e Deus nos dá essa força, Deus nos dá, Ele não põe no nosso caminho tentação maior do que a força que Ele mesmo nos dá. Então, se a gente deixa se abater, se a gente deixa cair na tentação, é porque nós fomos fracos, nós deixamos que a tentação fosse maior. Então, meu querido, se isso acontece com você também, se arrependa, arrependa-se, como diz aqui, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então, toda vez que eu me arrependo de verdade, que eu não cometo mais aquele pecado, eu estou alcançando misericórdia. Tá bom, queridos? Então, pense nisso. Hoje, último dia do mês, 31 de maio, pense bem,
como foi essa sua relação com arrependimento esse mês todo e programe já como será a sua relação com o arrependimento nesse mês que está começando, que vai começar amanhã, né, para ser mais exato, como será o seu relacionamento com o arrependimento no mês que vai entrar amanhã, o mês de junho, tá bom? Que é o mês das festas juninas, mês das comidas gostosas, das festas boas, gostosas. Pense como vai ser o seu relacionamento com arrependimento nesse mês que vai entrar agora, tá bom, queridos? E leve isso para a sua vida toda. Arrependa-se e conquiste, alcance misericórdia do nosso Pai, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais aprender, assimilar e aplicar todos os ensinamentos de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Dessa maneira, nós estaremos fortalecendo essa relação nossa com Deus, agregando coisas imensas e coisas maravilhosas na nossa vida e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Você que está chegando agora, fique à vontade, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, com muito prazer, com muita alegria, aprendendo, divulgando, semeando a palavra de Deus, e eu espero contar com a sua presença, que abrilhanta demais esse nosso encontro aqui, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, obrigado de novo, fiquem com Deus. Não esqueça que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle, sempre, sempre, sempre. Graças a Deus, Ele estava, Ele está e Ele estará sempre, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.